Oi, pessoal. Eu estou aqui com o advogado Robson Neves e a gente vai conversar sobre diversos temas, principalmente nesses próximos 40 dias, onde nós vamos ter eleições, nós vamos ter uma série de atividades no país. Então, é fundamental que a gente tenha uma orientação para o nosso canal, para a TV Cultura Alternativa, número 1 no Google e está sediada no YouTube, youtube.com/TV Cultura Alternativa. Tem o nosso portal de notícias que também vai publicar matéria sobre essas entrevistas que nós vamos fazer sobre temas específicos. Hoje a gente vai falar do STF e atuação criminal do foro privilegiado. E eu vou tentar representar um pouco você, que é leigo e tal, para a gente escutar um advogado falar sobre o tema. E o segundo tema vai ser campanha eleitoral e crimes de injúria, difamação e calúnia, tá certo? Nós temos nossas redes sociais também. Tudo está passando aqui nessa tarja azul, informando que a gente vai colocar tudo que o Robson Neves autorizar, o advogado Robson Neves. Na descrição do programa vai estar os contatos dele, né? E você vai poder conversar com ele se você quiser. Deixa eu botar de volta a imagem dele e vou botar a vinheta de abertura do programa. TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura, é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa, é onde você se vê, a sua TV. Peraí, deixa eu tirar aqui. São mais de 2.000 entrevistas no nosso canal. Então, se você achar válido depois dessa entrevista e quiser, faça um Pix voluntário para nós, porque o que está bancando nossos canais nesse processo de pandemia, perdemos alguns patrocinadores, é o meu salário. Então, aí, se você achar válido, faça um Pix para nós. E aqui o anúncio que eu criei, um anúncio, né, para anunciar de novo nossos endereços nas redes sociais, na internet, para você se inscrever e ativar as notificações, porque o algoritmo do YouTube, se você se inscrever, ativar as notificações, comentar essa live, o algoritmo do YouTube distribui para um monte de gente. Tá aqui, ó.
Todos os dias no portal Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br, eu publico um clipping jornalístico que você pode baixar em PDF todos os dias. Acordo 3 horas da manhã, faço até 5h30, 6. Quando você acordar, você já baixa em PDF esse clipping jornalístico todos os dias, de segunda a domingo. Nesses clippings, eu vi algumas notícias jurídicas e fui atrás do Robson para me socorrer, para que ele pudesse nos orientar sobre essas questões. Tá? Vou colocar agora o Robson na tela com a gente, tá? Para você poder curtir. Dr. Robson. Robson, eu peço que você desmute o seu microfone. Se você puder, se apresente ou fale um pouquinho quem é o Robson Neves, um pouco da sua experiência, e depois a gente começa a falar especificamente sobre temas como STF e atuação criminal do foro privilegiado. Quem é Robson Neves? Robson Neves é um advogado há mais de 34 anos, 35 anos de advocacia pura, no sentido assim, só advoguei mesmo, como se fosse advogado particular, sabe? Não tem nenhum emprego público, apesar de ser nascido em Brasília, todo mundo acha que todo mundo é servidor público, mas eu não sou. Então, eu vivo da advocacia até hoje e nós estamos passando uma era de várias turbulências jurídicas, né? Com a qual eu nem consigo comparar nenhuma outra época, sabe? Então, a ideia é que a gente possa falar um pouco pela visão do advogado, não propriamente como um jurista ou um jurisconsulto, mas pela visão do advogado do que está acontecendo nessa era atual, em relação Perfeito, ao Supremo, Robson. Poder Executivo, Poder Legislativo, enfim. Perfeito. Como jornalista que faz um clipping diário, todos os dias eu estou lendo Folha, Globo, Estadão, Cultura Alternativa, Só Notícia Boa, Veja, Isto É, Valor Econômico, e agora resolvi botar 2 veículos que são veículos que apoiam o governo atual, porque a Folha, o Estadão, o Globo, eles têm uma linha editorial contrária ao governo atual, que é Jovem Pan News, que apoia bastante o governo, e Record News. Então, lendo esses veículos, eu vi uma questão que está em processo de julgamento do STF. Não é a questão da improbidade administrativa, enfim. Nós, como leigos, eu que sou leigo, sou jornalista, eu fiquei achando estranho que, se for julgado que pode ser retroativo, então quer dizer que, por exemplo, no caso de Brasília, o Arruda poderia ser candidato, você entende, nas próximas eleições. Eu queria que você explicasse melhor, e aí eu acho que essa questão está abrangendo esse primeiro tema, que é o STF e a atuação criminal do foro privilegiado. Queria que você desse colocasse como advogado sua visão sobre o tema. Olha, Nandi, a questão da lei de improbidade, ela é super importante, sabe? Bom, o que acontecia antes da lei nova de improbidade, que o Supremo está dizendo se ela retroage, como você falou, ou não? Está julgando, né? É o seguinte, a lei de improbidade anterior, ela tinha uma condição de condenar, eu vou botar o político, pode ser qualquer pessoa, tá? Pode ser até a gente. O fato de você pegou em dinheiro público, ou ajudou alguma coisa, enfim, foi até contratado numa licitação, qualquer cidadão pode fazer o ato de improbidade, sabe? Mas eu vou falar um pouco no enfoque do político, que eu acho que está fomentando essa lei, inclusive, né? E o que acontecia antes? Bastava uma mínima demonstração, quase que um indício, como a gente fala, quase nada, para que o político fosse condenado a ter feito o ato improbo, o ato desleal, o ato desonesto, é o que significa isso, né? Não precisa ter uma corrupção, o cara não precisa roubar dinheiro, o político não precisa roubar dinheiro, ou oferecer dinheiro, ou receber propina, nada disso. Não precisa chegar a esse tanto, aí já é um crime mesmo, né? O ato de improbidade era tido como alguma coisa que vinha em consequência de qualquer ato que gerasse culpa.
Então, por exemplo, vamos supor que o Ministério da Saúde tivesse um convênio, né, que os ministérios fazem convênios com as prefeituras, por exemplo, né? E nesses convênios passam dinheiro para a prefeitura para, vamos supor, construir um hospital ou construir uma ponte. Isso tem muito, né? No caso do Ministério da Saúde é mais voltado para hospital, clínica, essas coisas. Né? Mas, enfim, adquirir vacina, tudo isso aí. Passa o dinheiro lá para a prefeitura. A prefeitura recebe um projeto já licitado, vamos dizer assim, fizeram lá arquitetos, enfim, já licitaram lá algum projeto, e aí o convênio sai disso e fomenta esse dinheiro, fomenta esse projeto, dá o dinheiro para o projeto, na verdade, porque às vezes a prefeitura não tem, passa para a prefeitura e o Ministério da Saúde tem o dinheiro para isso. Enfim, nessa passagem e nessa execução do convênio, ou do projeto, no caso, é que entrava o ato de improbidade. Vamos supor que o prefeito tivesse feito 80% da obra e acabou o dinheiro. E acontece. Não roubou, contratou certinho, fez licitação dentro da lei, pegou o menor preço, enfim. Deu 80% do prédio do hospital e não consegue acabar. Eu pergunto, você acha que o prefeito tem culpa? Né? A resposta para mim é não, não teria culpa. Na lei anterior não importa, não importa. O fato dele utilizar todo o dinheiro e não terminar a obra, nem que faltasse 1% da obra, ele era tido como alguém que tivesse feito um ato de improbidade administrativo, entende? Com a lei nova não, eles tiraram essa possibilidade. Fica muito menos palatável, vamos dizer assim, para os julgadores e para o próprio Supremo, vamos dizer assim. No caso, o TCU julga muito esses casos, né? Acolher o ato de improbidade ou a ação de improbidade nesse sentido, entendeu? Entendi. Agora uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: a imprensa, ela geralmente quer manchete. Eu me lembro de um jogador de futebol que estava saindo do campo e ele discutiu, fez um gesto assim para o técnico. No final, ele deu uma entrevista e o cara, o que houve entre vocês? Aí ele disse nada. É uma jogada lá, eu sei o que você... Aí o jogador de futebol falou, eu sei o que você quer. Você quer a manchete do jornal de amanhã dizendo que eu briguei com o técnico. Não existe. Não existe essa manchete. Queria perguntar para você se a imprensa ela está exagerando, botando casos como o do Arruda, como outras pessoas que podem... Tem lá aquele ex-presidente da Câmara, ele está entrando também com essa questão, parece. Eu queria saber se é correto a retroatividade. Porque tem funcionários públicos também que não são, vamos dizer, deputados, senadores, sei lá o quê, que eles também podem ser atingidos por essa lei da improbidade antiga. O cara assinou, ele é chefe do departamento X lá, você entende? E hoje não, né? Eu acho que hoje a lei está mais correta, segundo você está falando, e o Congresso errou, né? O Congresso errou em fazer uma lei tão assim antigamente. A retroatividade de uma lei é uma situação bem complicada, sabe? Porque a gente tinha que dividir em pelo menos dois grupos. Os processos que já terminaram e os processos de... Aí processo já no judicial, não é no TCU. Processos judiciais, ou seja, o Ministério Público, né, entrou com ação de improbidade contra qualquer político. Tem uns montes, né? E já transitou em julgado, vamos supor. Me parece que você retroagir uma lei para cima de uma coisa julgada é muito difícil. Mas aí vem um segundo grupo, que é o dos processos em andamento. Aí não tem coisa julgada, que é protegida pela Constituição, sabe? Então, em princípio, seria inviável retroagir para quem já foi julgado e tem trânsito julgado, e viável retroagir para incidir em processo que está em andamento. Existe um princípio por trás dos dois aí, que é buscado lá no direito penal, sabe? No criminal. No criminal, se hoje sai uma lei dizendo que matar alguém não tem pena nenhuma, não é crime, vai beneficiar qualquer réu, até quem, né, já pode ter sido condenado. Então, beneficia o réu, ponto. Né? O ato de improbidade, ele tem
um cheirinho, tem um gostinho de penal, sabe? A lei de improbidade ela não configura o crime propriamente dito de ato de improbidade. Não está no Código Penal, né, e nem ela é uma lei esparsa. Confesso que eu nem olhei a nova lei se eles capitulam como crime, mas antes não era capitulado como crime propriamente dito. Tinha que fazer uma ação penal em separado, né? O Ministério Público teria que entrar também com uma ação penal, porque o juiz civil não pode condenar, civil ou juiz federal que não seja criminal, não pode condenar alguém em processo civil por cometimento de crime. Tem que ser o processo penal, lá, o juiz criminal, entende? Então é assim, consegue entender? Então é assim, a retroatividade para o ato improbo, sem aquela culpa que eu falei, que é o que está vigiando agora, e o Supremo está decidindo, é muito viável, porque tem esse cheiro de direito penal, de um crime que era previsto em lei, que deixou de ser, beneficia o réu. Então, ele não fez o crime, entendeu? Entendi. Não cometeu o crime, não cometeu o ato improbo. Por exemplo, 80% da obra, entendeu? Gastou o dinheiro todo, não tem mais, e cadê a obra? A ponte ficou faltando um pedacinho. Nós sabemos que a fonte, quando é o jornalismo, ela tem uma linha editorial, ela tem um viés, ela tem isso, tem aquilo. Mas ao ler nos jornais que são contrários ao governo atual, na sua linha editorial, eles colocavam o seguinte: o juiz que foi nomeado pelo Bolsonaro, o super evangélico e tal do STF, ele tinha dado autorização da retroatividade. E o outro, Alexandre de Moraes, que até na gravação desse programa ele assumiu ontem a presidência do TSE, ele tinha dito que a retroatividade não valia. Ou ele ou o Barroso, eu não sei, talvez tenha me confundido. Tá? Barroso não votou ainda. Você acha que há, no julgamento do processo dessa retroação ou não, da improbidade, você acha que esse viés político hoje que existe no STF pode, por exemplo, o Cássio Marques pode dizer que não, retroage. Aí o outro que é contrário diz não retroage. Você acha isso ou você acha que não? Eles estão julgando em cima da letra fria da Constituição e da nova lei da improbidade. Olha, o voto do Alexandre de Moraes, do que eu pude ter acesso e ouvi, né, confesso que eu não li, ele é bem em cima do direito positivo, como a gente fala, bem em cima do que é o princípio da retroatividade, o que poderia ser utilizado ou não. O do ministro André, esqueci o nome dele, né? Isso. Extremamente evangélico. Tem surpreendido em algumas coisas, que a gente imagina que ele tem uma bagagem jurídica razoável, sabe? Ele diverge em parte só, um pedacinho só do Alexandre de Moraes. Ele não diverge totalmente, sabe? Ele não retroage totalmente. Então ele acha que, por exemplo, se alguém foi condenado por ato de improbidade e transitou em julgado, teria que se utilizar de outros meios para ir contra aquilo, né? Entendi. Já o Alexandre de Moraes não admite essa retroação de forma alguma, entendeu? É uma diferençazinha boba, mas mais pontual, mas conta, sabe? Daria mais efeitos no caso do André Mendonça, ministro André Mendonça. Agora eu te confesso que... Mais efeito para trás, vamos dizer assim. Daria mais efeito para trás do que do Alexandre de Moraes. Porque eu te confesso... admite a retroatividade, mas em processo de andamento. Eu te confesso que, enquanto jornalista, eu fico meio perdido, viu? Outro dia eu estava numa festa... Até os advogados, eu mesmo fico. É difícil, tem que acompanhar muito para você entender o que eles estão propondo. Entendi. Eu estava numa festa outro dia, muito interessante, e conheci uma pessoa que trabalha dando minutas de decisões judiciais na Justiça Federal. Ele é um advogado, fez concurso, trabalha assessorando um juiz. Um juiz. E ele aí ele me disse assim, não, Anand, quando o juiz substituto, ele substitui o titular, porque o titular ou às vezes está doente ou saiu, ele pode dar uma decisão diferente do juiz titular daquela vara. Aí eu falei, mas ele não tinha que pelo menos falar com o juiz titular para dizer assim, você deu uma decisão, é melhor esperar esse julgamento para quando você retornar, para você manter sua linha. Aí ele disse, não, Anand, não é muito assim não. Eu falei, caramba, então para nós leigos fica difícil. O segundo tema é muito interessante, e campanha eleitoral e crimes de injúria. Espera aí,
Injúria é o que a gente mais vê todos os dias. Você está entendendo? Crime de injúria, difamação e calúnia. Você que está assistindo essa live, você diz assim, pô, mas eu sou candidato aqui e fui injuriado, caluniado, difamado aqui na minha cidade e tal. Olha, vamos ver o que nosso advogado tem a falar sobre essa questão, porque o que eu vejo mais durante a campanha eleitoral é essa loucura, né, da difamação, da calúnia, e ainda mais numa campanha tão polarizada, tão intolerante quanto essa. Queria que você falasse sobre essa questão. Olha, eu acho que é a questão do século, né, no Brasil. Porque a gente não tinha muita dúvida do que seria um ato para além da lei, vamos dizer assim, né? Só que o mundo hoje tem... Nós estamos aqui num streamer, né? Streamer, que chama. Estamos aqui, não estamos presencialmente juntos. Estamos presencialmente, mas não estamos fisicamente juntos, né? É impressionante o negócio. A coisa virou completamente ao contrário, com as redes sociais, que já estão aí há um bom tempo. Quando se tinha uma situação de injúria, o último que o Supremo julgou dizia respeito a um jornal, no começo dos anos 70, se eu não me engano, em Pernambuco, que publicou que alguém teria matado alguém. Alguém que matou o crime momentoso lá, no momento lá, daquele momento lá que saiu tudo. Imprensa escrita, né? No máximo televisiva. O Supremo estava dizendo, olha, podia o jornal publicar isso. O jornal não precisa julgar que é crime ou não é crime. Pela fonte que o jornalista ouviu, a pessoa matou a outra pessoa, né? Então é um crime. O jornal não está exacerbando contra a imagem de quem, às vezes no futuro, foi o que aconteceu, foi inocentado na justiça. Não era ele. Ou foi absolvido, no caso. Inocentado, né? Vai ficar mais fácil de entender. Então, você imagina, estou falando de um crime lá no começo dos anos 70, se eu não me engano. Bom, imagina hoje eu chegar aqui e xingar o Anand. Então, falar que o Anand é uma pessoa desonesta. Basta dizer isso. Outro dia, eu vi que um candidato disse do outro que um era... que mata todo mundo, como é que é? Genocida. Genocida. Quer dizer, você está falando, genocídio é um crime seríssimo, né? Não existe a própria tipificação do genocídio, mas você soma umas leis e uns artigos e dá o genocídio, entendeu? Então, poxa, isso é, primeiro, desonroso, né? Lógico. Estou falando que está certo ou está errado. Isso não é uma forma de você se dirigir a qualquer pessoa, sem que haja um processo próprio para isso. Se um dia houver um processo criminal e condenarem alguém por genocídio por causa da pandemia, aí tudo bem, você pode dizer, essa pessoa é um genocida. Fora isso que as pessoas não estão entendendo. Se você fizer isso, você comete calúnia, injúria ou difamação, que são crimes previstos no Código Penal. São as penas pequenas, até no meu sentir. Eu acho que o legislador tinha até que pensar em rever. Olha, a gente caiu momentaneamente, tá? A gente caiu, tá? Vamos voltar para o layout assim que o Robson Neves entrar, tá? Aí a gente volta a falar do que a gente estava falando. Você deve ficar muito atento em nossos canais, você deve ficar muito ligado em nossos canais, porque nós vamos abordar várias questões jurídicas. Todos os dias, nós publicamos cerca de 10 matérias, 10 a 20 matérias, em diversas linhas editoriais. Nós temos arte, cultura, turismo, gastronomia geral, que é onde se encaixa essa área do direito. E eu acho fundamental, em ano eleitoral, a gente abordar essa questão. É fundamental porque a gente pode conversar sobre diversos temas, mas deu para você perceber através desta live, que se o Robson não voltar, já deu para ter uma linha do que ele ia falar, uma linha de raciocínio, não é? Espero que você fique com a gente, eu estou aguardando ele voltar até os nossos estúdios, vamos ver se ele consegue voltar. Se ele conseguir voltar, a gente continua esse programa, mas eu vou colocar o programa no ar, mesmo sem o retorno dele até agora. Estou aqui olhando os estúdios, assim que acender uma coisinha vermelha que tem aqui, tá?
eu coloco ele na tela de novo para a gente terminar o raciocínio sobre a seguinte questão: campanha eleitoral e crimes de injúria, difamação e calúnia. Ele retornou, vou colocar ele de novo na tela para a gente continuar. Robson Neves, continuando com esse raciocínio aí que você estava fazendo sobre o seguinte tema: campanha eleitoral e crimes de injúria, difamação e calúnia. Olha, Nandi, não sei por que caiu aqui, mas vamos continuar por aqui. Eu estava dizendo que, por exemplo, uma coisa como essa acusação de genocídio é muito sério. Isso, antigamente, daria vários processos indenizatórios. Por exemplo, você entrar no juizado civil e pedir, olha, alguém me ofendeu, me deu os prejuízos tais, eu perdi a eleição por conta desse fato, dessa fala da pessoa. Era possível, né? Será possível, inclusive, na hipótese. Mas, vamos dizer assim, você está cometendo um crime de calúnia, de dizer que alguém cometeu um crime, entende? Esse é o limite. Você lembra que eu falei daquela notícia do jornal, de que um jornal foi e disse que fulano matou fulano? Perfeito. Matou cicrano? Pois aquele jornal não cometeu um crime, porque a fonte dele era segura, vamos dizer assim, era o que ele tinha que fazer, a obrigação dele. Agora, você simplesmente usar uma rede social sem um fim jornalístico e acusar as pessoas, seja quem for, em qualquer situação, é complicado, né? E o Supremo tem atuado muito por conta desse foro privilegiado que a gente estava falando, acaba que se concatenam os dois temas, né? Nesse sentido de coibir esses crimes, ou investigar esses crimes, mais investigar, sabe? Esses crimes, porque são crimes como qualquer outro. Você matar alguém, você quebrar a perna de alguém, você cometeu um crime. Se atropelar alguém, você cometeu um crime, né? Então, são crimes como qualquer outro. E na rede social isso virou quase que um costume, né? As pessoas se utilizam da rede social para ofender mesmo as outras, né? Perfeito, perfeitamente. E você acha que esses crimes serão penalizados? Se o Supremo continuar a investigação e concluir que existiu mesmo injúria, difamação ou calúnia, vai penalizar, como você fala. Agora, geralmente esses processos demoram, né? Demoram. E é preciso entender isso da questão do foro no Supremo. Quando o Supremo está atuando nisso, que é o Supremo que está atuando muito nisso, o Supremo ainda está num inquérito, sabe? Então, imagina, vamos supor que você foi atropelado. Você está bem, mas foi atropelado. É um crime. Se machucou, enfim, um crime. Você vai para a delegacia fazer um BO, não é? Certo. Muito bem. Quando você vai para o BO, você chega na delegacia, a autoridade é o delegado. O delegado pega aquele BO, olha as situações lá dos depoimentos que pegou, o BO já faz um arrazoado, chama provavelmente o que seria o autor do crime, para ouvi-lo também, monta um inquéritozinho e manda para o Ministério Público, que por sua vez vai dizer se existe crime ou não, e chama um juiz. Você entende? Chama um juiz, vai ficar um juiz, um Ministério Público e um delegado. O delegado toca o inquérito, mas o juiz é que determina mais prazo. Você não vê que toda hora sai na imprensa, o Supremo deu prazo para isso, para aquilo, está investigando. Vem cá, estão dizendo que você cometeu aquele crime. Vem cá me dizer o que você tem a dizer sobre isso. União, presidente, sei lá quem mais, entende? Que aí o Ministério Público vai poder falar se tem crime ou não. Depois que E o que acontece no Supremo? A Polícia Federal está atuando como delegado, o ministro Alexandre de Moraes, que é o que está relator desses processos, é esse juiz que eu estou te falando, e o Ministério Público é o Aras, entendeu? E o outro lá qualquer que atue no lugar dele, entende? Outro procurador, subprocurador. Então, só que em vez de ser na delegacia, é no Supremo.
É uma coisa que começa pelo Supremo por causa do foro privilegiado, porque provavelmente é algum político, deputado, alguém com cargo público que eleve para foro privilegiado a situação. Então, o Supremo, quando está atuando, o Alexandre de Moraes, quando está atuando, pedindo isso, mandando prender preventivamente, sei lá, aquelas coisas que ele faz lá, prisão preventiva, prisão cautelar, aquela coisa toda, ele está sendo esse juiz junto com o delegado e o Ministério Público lá, que pode pedir para o juiz também, entende? A prisão de fulano ou de ciclano durante o inquérito, porque não tem nem processo, Anand, sabe? Não tem nem processo judicial ainda. É um mero inquérito. É como se estivesse na delegacia e estivesse lá tramitando um inquérito. Não estou falando que não é sério, é muito sério. Mas não é um entendimento do Supremo, né? É um entendimento do juiz, Ministério Público e o delegado. Agora, com essa dimensão que ganha uma decisão do Supremo, o que o Alexandre de Moraes fez em algumas vezes, não sei se em todas, mas em muitas, foi levar para o pleno. Mas levar para o pleno só uma decisão de prisão ou uma decisão no inquérito. Para esse juiz, em vez de ser só um, porque quando ele é de um plenário, o plenário pode ser maior do que ele, no sentido de que ele está representando aquele plenário. Olha, eu estou representando vocês aqui como relator. Estou mandando prender, tá certo? Mantenho a prisão? Mantenho o inquérito? Enfim, é essa a ideia, né? Entendi. Então, as pessoas... Isso eu acho que a imprensa confunde um pouco. Fica parecendo que o Supremo está contra o governo. O problema é que chega um monte de ação lá no Supremo, um monte de pedido de abertura de inquérito, ação não, pedido de abertura de inquérito contra o presidente da República, contra, sei lá, mais quem aí que é político, o outro que fica falando na rede social que vai explodir o Supremo, que vai matar não sei quem, que vai esfaquear, eu vou te pegar na esquina. Tem acontecido muito com o jogador de futebol. Outro dia aí os corintianos estavam sofrendo ameaças pela rede social, aquele goleiro do Corinthians. É verdade. A mulher apavorada, através do filho da mulher. É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Aquilo é um crime. É igualzinho isso falar que vai ameaçar o Supremo. Você está fazendo um ato contra a democracia. Entende? Então, perfeito. E se prestar atenção, isso eu cheguei a ler, nos casos em que o Alexandre de Moraes, no começo, atuou muito forte, tinha gravações relativas a ameaças de morte dos ministros do Supremo. Entende? Perfeito. A ameaça é um crime. Entendeu? Perfeitamente. Eu acho que você entendeu esses dois temas. O programa já está com 32 minutos e nós vamos falar no próximo programa, não hoje, sobre direito constitucional da preservação de imagem e da vida privada. E o outro sobre Brumadinho. A gente vai falar um pouco sobre o maior acidente de trabalho do mundo. Eu vou gravar esse programa com o Robson próxima semana. E obrigado, doutor Robson, por participar desse programa para a gente ilustrar um pouco e elucidar um pouco o nosso público sobre essas questões. Eu que agradeço. Foi uma honra para mim. Estou à disposição. Valeu, estamos juntos. Agora eu vou voltar para a tela principal. Peço que o Robson mute o microfone. E aí eu quero te dizer o seguinte, esteja com a gente, que a gente vai estar sempre explicando para você temas jurídicos junto com o doutor Robson. Tá? Meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe do Grupo de Comunicação Cultura Alternativa, que tem TV, redes sociais e portal de notícias. Olha aí nosso anúncio, inscreva-se em nossos canais e ative as notificações. Valeu, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa manhã, sei lá a hora que você vai ver esse programa. Sucesso para todos nós. TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa. É onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua.